Sua mente pode ser sua melhor amiga, mas também pode ser sua pior inimiga. Não sei se você já ouviu essa frase, mas ela tem a ver com os sabotadores mentais. Como assim, Paulo? O que são os sabotadores mentais? Sabotadores mentais, de uma maneira geral, são comportamentos nossos que surgiram na infância, inimigos internos que incrivelmente trabalham contra o que nós queremos. Sim, exatamente isso que você ouviu. E você pode estar dizendo nessa hora, mas eu tenho isso? Como assim é possível eu ter um comportamento que trabalha contra o que eu quero? Sabotadores, como o próprio nome diz, eles foram importantes em algum momento da sua vida, mas agora não fazem mais sentido e eles só usam você para te sabotar, para impedir você para ir para um próximo nível de vendas. Então você está aqui numa aula bônus, você já viu todo o módulo 1, já colocou em prática algumas coisas e fala, Paula, parece que está faltando alguma coisa, eu tenho que desbloquear mais alguma coisa. E talvez essa aula seja a aula para você desbloquear, para você entender de fato o que está te sabotando e o que você precisa para ir para um próximo nível. Então, de uma maneira geral, esses sabotadores, eles são padrões de comportamento que criamos como resposta para o nosso dia a dia e é um conjunto mental automático, a gente não percebe, ele está num nível inconsciente e ele trabalha contra o que é melhor para a gente. De uma maneira geral, não sei se você percebeu como que é difícil a gente começar uma dieta, difícil começar um exercício físico, um novo hábito, trabalhar de uma forma diferente. Por que isso acontece? Geralmente, a nossa mente, ela tem um lado sábio e um lado sabotador. Nós já falamos anteriormente que existe uma dualidade no nosso comportamento. Dualidade significa, nós temos razão e emoção, luz e sombra, sábio e sabotador. E tudo isso faz parte de todos nós. Paula, mas eu tenho um lado ruim? Como assim? Todos temos um lado ruim e temos um lado bom. Temos um lado emoção e temos razão. Então, é importante você entender, perceber isso. E existem 10 sabotadores que são os mais ativos. Eu vou citar eles de uma maneira bem objetiva. E a partir daí, você pode entender com a minha fala, puxa, eu acho que esse sabotador faz sentido e ele está comigo. Ou então, não, esse sabotador para mim não faz sentido e esse eu não tenho. A partir da consciência sobre os seus sabotadores, você pode fazer algumas ações para mudar. Vamos lá? Bom, primeiro sabotador que nós chamamos de o chefe da gangue, é o sabotador crítico. Como é que ele funciona? Basicamente de 3 formas. Ele critica a si mesmo, as circunstâncias e aos outros. Tem gente que tem esse sabotador com tanta intensidade que ele age nessas 3 circunstâncias assim de uma forma muito, muito forte. Ele acaba sendo o nosso inimigo particular número 1. Causa impacto no nosso sucesso, na nossa felicidade, se comparando com os outros, cobrando muito mais do que aquilo que a gente pode dar. Ele consegue, de uma maneira destrutiva, fazer a gente se sentir negativo, fazer a gente se sentir infeliz, colocando defeito em você e nos outros e nas circunstâncias. O crítico, basicamente, todos nós temos em algum nível. E muitas vezes ele se concentra naquilo que está errado. Ele se concentra no negativo, ao invés daquele positivo. Tem pessoas que têm isso de uma maneira até meio natural. Tem outras pessoas que têm isso pontualmente. Independente se for seu caso, esse sabotador dá pra gente diminuir, dá pra gente entender o porquê que ele vem. E eu vou dar algumas dicas depois desse vídeo, como que você pode fazer para diminuir esse sabotador crítico. Mas é importante que o crítico, ele é o chefe da gangue e de uma maneira geral todos nós temos. O segundo sabotador é o sabotador insistente. Como é que ele funciona? É aquela pessoa que é
perfeccionista ao extremo, busca ordem, busca assim uma organização em tudo que faz, é pontual, metódico, são pessoas que são teimosas, geralmente essas pessoas têm um humor um pouco mais sarcástico e têm uma necessidade de autocontrole e autoconcentração em tudo que fazem. Essas pessoas, elas são altamente sensíveis a críticas, é muito difícil você dar um feedback para esse tipo de sabotador e ele geralmente trabalha além do necessário para compensar o que ele julga que os outros não fazem bem feito. Então, para ele, tudo que ele faz é muito perfeito, tudo que ele faz é muito organizado e os outros não sabem fazer, então ele acaba fazendo pelos outros e dessa forma acaba se sabotando e entrando nesse looping o tempo inteiro de que eu faço melhor e eu sou organizado e tem assim um modo metódico de trabalhar. Outro sabotador é o prestativo. Talvez você conheça alguma pessoa assim, ou talvez você tenha esse sabotador também como um dos principais. Sabotador prestativo é aquela pessoa que tem uma forte necessidade de ajudar. O tempo inteiro está buscando ajudar as outras pessoas. Então, ela tem uma necessidade indireta de conseguir uma aceitação por elogios, ele quer ser agradado. Lembrando que os sabotadores, eles surgiram na nossa infância, trabalharam em algum momento a nosso favor e agora eles não precisam mais, eles não estão mais, não precisam mais estar na nossa personalidade. Só que foram importantes em algum momento. Então, por exemplo, na infância, em dois ou alguns momentos da infância, você foi uma pessoa que foi prestativa, ajudou as outras pessoas, foi elogiado, se sentiu amado e dessa forma, criou o sabotador. Esse sabotador te acompanha e por algum motivo você está utilizando ele, aí fazendo com que não se expresse as necessidades próprias individuais, coloque as necessidades dos outros acima das suas e dessa forma fica buscando amor, tentando agradar e agradar e agradar. Esse é o prestativo. O outro sabotador é o hiperrealizador. Como o nome mesmo diz, é aquela pessoa que tem uma necessidade frenética de fazer, de estar em ação. O hiperrealizador, ele depende do desempenho constante para um respeito próprio e até uma admiração própria. Então, se ele não estiver fazendo, ele acaba não se admirando. Ele precisa estar em movimento para isso. Ele é altamente concentrado em sucesso externo também. Competitivo, atento à imagem, a status, é aquela pessoa que sabe disfarçar bem as inseguranças dela e mostrar uma imagem positiva, porque está sempre num movimento. Adapta a personalidade muitas vezes para agradar as pessoas, então é aquela pessoa que tem uma facilidade de rapport e aquelas pessoas que você deve conhecer, talvez tenha também uma característica sua de autopromoção constante. É aquela pessoa que fica falando que fez e que realizou e que isso e que é demais. Então esse é o sabotador hiperrealizador. Por um outro lado, a gente tem o sabotador vítima, e o nome diz, né? Aquela pessoa mais emotiva, mais temperamental, é uma pessoa que quer conquistar a atenção através do afeto, com um foco extremo a sentimentos mais dolorosos. Quando criticado, essa pessoa ela tende a se emburrar, ela tende a se recolher e quando as coisas ficam difíceis, quando ela recebe não, desmorona e muitas vezes até pensa em desistir. O sabotador vítima também, ele percebe que tem atenção, falando de problemas, tendo problemas, então o tempo inteiro ele está nessa condição de ter problemas, de ser vítima das circunstâncias, vítimas das pessoas, acaba tudo dando muito errado para esse sabotador vítima. Temos também um outro sabotador que é o hiperracional. Como é que funciona esse sabotador? Aquela pessoa que tende a ser mais cética, fala muito de números, fala muito de ideias, esconde sentimentos mais profundos
E a paixão dessas pessoas geralmente são por ideias, não são por pessoas, né? Ela não expressa, quer dizer, ela pode ter essa paixão por pessoas, mas ela não expressa. Ela expressa sempre uma paixão por ideias. É uma pessoa muito voltada a comentar alguns dados ou algumas frases e tende a ser visto como uma pessoa intelectualmente arrogante, justamente por citar alguns dados, citar algumas coisas nesse sentido. Tem mais tendência por ceticismo e debater algumas questões. E existe também o sabotador mental, que é o hipervigilante. E provavelmente você deve conhecer alguém, se esse não for também o seu sabotador, que é aquela pessoa que tem grande foco no que pode dar errado. Então, para essa pessoa, tudo pode estar sendo uma conspiração, ele pode estar sendo vigiado, tem alguma pessoa que vai roubar ele ou que vai puxar o tapete dele. Então, a expectativa é que alguma coisa vai dar errado para esse sabotador. Esse sabotador, ele está sempre focado em contratempos, em perigo, e ele tem muitas dúvidas sobre si mesmo e sobre o que pode dar errado. Um outro sabotador também é o inquieto. Inquieto é aquela pessoa que você percebe em alguns comportamentos que ele está conversando com você, está escrevendo, a perna está balançando, alguma coisa ele está fazendo de alguma forma, ele está sempre focado em algo que ele pode fazer na próxima atividade e está sempre se ocupando constantemente. Raramente o sabotador inquieto ele fica em paz com uma atividade, ou no momento, ou com o presente, e ele tende a se distrair e ficar disperso muitas vezes, né? Ele faz várias tarefas, tem planos muitas vezes diferentes, procura estação, variedade em muitas atividades, e é também uma característica do inquieto, do sabotador inquieto, fugir de sentimentos desagradáveis muito rapidamente, está sempre procurando novos estímulos. Temos também o sabotador controlador, e o nome diz, né? É aquela pessoa que tem necessidade de controlar tudo e todos. Como é que funciona esse sabotador? Ele fica impaciente quando ele não consegue controle, então ele tende a ser um pouco mais estourado, mais nervoso. Ele concentra-se por meio de competição, conflito, em vez de emoção mais delicada. Ele é um sabotador que também é muito direto, reto. Muitas vezes a comunicação dele acaba não sendo bem entendida, porque ele é uma pessoa completamente direta ao ponto. E muitas vezes até intimida os outros, né? Porque às vezes o controlador, ele tá falando alguma coisa e você acha que ele tá com raiva ou que ele tá te criticando, mas é a forma dele se comunicar. Então o sabotador controlador é aquele que estoura, vai direto ao ponto e muitas vezes fica ansioso ou com impaciência quando não é possível fazer esse tipo de controle. Temos também o sabotador esquivo. Como é que ele funciona? Sabe aquela pessoa que está tudo bem? Está tudo desmoronando, mas o esquivo acha que está tudo bem. Então, ele tem essa necessidade de achar que tá tudo muito tranquilo, que foca nesse positivo de forma extrema, foge geralmente de tarefas e conflitos, reuniões difíceis, conversas difíceis. É um sabotador que minimiza até a importância de alguns problemas que são reais. Dificilmente esse sabotador fala não, ele tem essa dificuldade e ele perde-se em rotinas, em hábitos reconfortantes, procrastina muito tarefas que ele não gosta e está sempre ali focado no que está tudo bem, deixa eu fazer o que eu gosto. Então é um sabotador também que está presente em muita gente. Bom, esses foram os 10 sabotadores mentais principais. E primeiro desafio que eu quero passar para você é o seguinte: que tal fazer um teste para descobrir quais são os seus sabotadores nesse momento?
Esse teste é muito simples, eu vou deixar aqui um link para você. É um teste que está disponível na Companhia das Letras. E aí, nesse link que eu vou deixar para vocês, você tem como medir o seu índice de positividade, que é o QP, e o outro é o dos sabotadores. Eu quero que você foque principalmente nesse dos sabotadores, porque o relatório que ele traz para você é muito completo. Então ele fala, olha, nesse momento você tem tanto por cento do sabotador crítico, tanto por cento do autorrealizador, do controlador. E também, além de te dar todos os gráficos e as porcentagens que você tem de sabotador agora, ele também te dá algumas dicas de como que você pode minimizar esses sabotadores. Então, se fazer um teste já é um bom começo e traz para você mais autoconsciência, eu sugiro que você, antes de ir para a próxima aula, pare, faça esse teste, vai demorar uns 5 minutos, o resultado vem diretamente para o seu e-mail ou você pode baixar e a partir daí já tem algumas sugestões de como que você pode minimizar eles.